Jornal Nova Brasil Brasília. Finanças pessoais. Alexandre Arce está chegando ao vivo para conversar conosco. Hoje, o Arce está em frente a um ponto turístico super especial de São João del Rei, em Minas Gerais, que é a Igreja de São Francisco de Assis. O Arce vai viajar pelo país e nos presenteia com belíssimas imagens por onde ele passa. E hoje ele está nesse lugar lindo. Te convido também a nos acompanhar com imagens pelo YouTube, em Jornalismo Nova Brasil. Arce, bom dia para você, bem-vindo. Como é que estão as coisas aí em Minas Gerais, hein? Olá, Ariane, bom dia! Mais uma vez aqui fora do estúdio, me sentindo um grande repórter. Poder apresentar lugares tão bonitos como esse aqui, São João del Rei. E olha que legal, essa igreja, feita no século XVIII, no interior dele é ricamente ali, feito no estilo barroco, e o projeto arquitetônico feito por Aleijadinho. Muita história, muita coisa legal. A gente quer levar para o nosso ouvinte, para saber cuidar bem do dinheiro, nos proporciona momentos diferentes, divertidos e dentro do que a gente acredita que faz sentido na nossa vida. Tá arrebentando, Arce, paisagem belíssima, igreja linda, histórica aí atrás de você, muito bacana a gente ter a oportunidade de te acompanhar e de continuar recebendo as suas dicas e orientações financeiras, mas também sendo presenteados aí com essas paisagens belíssimas. Arce, hoje então, nesse comecinho ainda de ano, comecinho de janeiro, a gente fala de planejamento financeiro para este ano de 2026 e conta para o nosso ouvinte por que o limite protege mais do que aperta, não é isso? Isso mesmo, Ariane. Eu acho que todo início de ano é um grande recomeço, né? Todos nós começamos com uma vontade organizar ou reorganizar toda a nossa vida financeira. E como você falou ali com muita sabedoria, o limite não é castigo, o limite não é deixar de fazer algo, o limite é proteção. Para que a gente possa organizar toda a nossa vida financeira, iniciando um ano nos facilita bastante. A gente tem que entender que antes de falar de qualquer questão, principalmente na área de investimento, fala que eu vou investir ou eu vou colocar em determinada posição, o primeiro passo é saber de forma direta, de forma transparente, quanto entra e quanto sai de dinheiro na recorrência da minha vida. É isso mesmo, entender quanto eu tenho recebido diariamente, semanalmente, mensalmente, semestralmente, se eu tenho algum bônus, se eu tenho comissões, se eu tenho a minha própria renda passiva que vem dos investimentos, que vem de locação, enfim, vem de várias formas. E muito importante saber para onde meu dinheiro está indo, saindo do meu bolso. Janeiro é um mês super complexo, né? Todo mundo volta de férias, associa daqui a pouco uma série de questões tributárias, impostos, IPVA, né, IPTU. E agora, para quem tem filho, sabe também o peso da lista do material didático. Então, quando a gente tem essa perspectiva extremamente detalhada, visível e transparente, a gente consegue organizar o nosso fluxo financeiro e a partir daí você vai entender que cuidar bem do dinheiro é diferente de ganhar bem, porque muita gente ganha um salário, né, fora da normalidade ou acima da média do brasileiro, mas mesmo assim está endividado. Então o segredo é o planejamento financeiro. Muito bom, e é por isso que você coloca aqui que antes mesmo de começar a investir, que é algo que a gente sempre fala que é importante, é preciso que você organize, não é? A sua vida financeira, entenda o que você tem ali. E você traz para a gente, Arce, um método que você já trouxe em outras oportunidades, mas que é sempre bom nos explicar porque é muito importante e traz ali uns mecanismos fundamentais para a gente conseguir organizar o nosso dinheiro da forma certa. Muita gente, Ariane, tem desejo, quer fazer, mas não sabe como começar. A gente está iniciando o ano, vamos tentar buscar da maneira mais simples, mais intuitiva, que faça sentido na vida e no bolso do nosso ouvinte. Então, eu já falei dessa metodologia algumas outras vezes,
Então, a acróstico é o ARO, que seria o A do autoconhecimento, o R da realização e o O do orçamento. Então, o que significa cada uma dessas letras ou dessas palavrinhas? O autoconhecimento é entender para onde meu dinheiro vai. É o nosso dever de casa. Eu anotar aquela tão falada, vou anotar todos os meus gastos durante 2, 3, 4 meses, para que eu possa ter uma média de gastos, para eu entenda efetivamente como é a trajetória do meu dinheiro. E após isso, não precisa fazer isso para sempre, mas para que você possa acompanhar de maneira lateral, entendendo se está dentro dos perfis e padrões dos quais você utilizou lá atrás. Isso facilita. É o tão famoso ou tão simples histórico financeiro. É necessário. Aí você vai começar a perceber que muitas vezes o pequeno gasto ele se transforma num grande vilão dentro do seu orçamento mensal. Então, sugiro a todos que não têm esse histórico, não têm essa média, que comece agora. A gente está começando a primeira semana aí de 2026, para que, através do autoconhecimento, você tenha o seu passado, o seu histórico financeiro. Passamos essa fase, que é relativamente simples, uma metodologia, uma questão prática, a gente vai para a questão mais difícil, Ariane. Parece que não, mas a mais complexa, que é o R da realização. Todo mundo acha que sabe o que quer, mas muitas vezes é muito influenciada pelo mercado, pelos colegas de trabalho, pelos familiares, e quer fazer algo que para ela não faz tanto sentido. Então esse momento é de muita reflexão. Parar para entender o que faz sentido na minha vida. Será que é trocar o meu carro porque o meu vizinho trocou de carro? Será que é comprar um celular mais novo porque o meu colega de trabalho acabou ali de chegar com ele? Ou o que faz sentido de verdade, de maneira efetiva? E é uma reflexão muito complexa e não é de um dia para o outro. É uma questão que você vai sentar de maneira individual, de maneira familiar e desenhar o que é que a gente vai realizar durante o ano de 2026, durante a década, né, daqui de 2020, enfim, para que a gente possa desenhar o que eu quero agora, o que eu quero daqui a pouquinho, o que eu quero lá na frente. Um dever de casa complexo, mas extremamente prazeroso. E por último, o orçamento. Nosso mapa, é o nosso. Eu estou em São João del Rei, apesar de eu vir aqui com uma certa recorrência, eu acabo utilizando ali esse mapa para que eu possa chegar de maneira rápida. A mesma coisa com o dinheiro, ele vai fazer que a gente busque o caminho mais rápido para trazer o que? A concretização das nossas verdadeiras realizações e conquistas. Então, com esse acróstico, facilita bastante. É algo simples, é algo que depende de você, ouvinte, para que você possa colocar o seu dinheiro no caminho correto. Muito bom. Então, recapitulando aqui o que o Arcio trouxe para a gente, para você ouvinte que quer se organizar financeiramente. Este método ARO, A, de autoconhecimento, então ter clareza do que você gasta no dia a dia, como é que é aí a sua situação. Depois, realizações, não é? Que ele chama a atenção para essa necessidade da gente parar de gastar para impressionar, entender o que a gente realmente deseja, não é? Colocar aí em prática na nossa vida. E depois o O do orçamento, que é esse mapa financeiro, esse mapa do caminho. E aí, se você traz para a gente justamente essa constatação de que esse planejamento financeiro, planejar é cuidar do dia de hoje sem abandonar o que está por vir, o amanhã, né? É muito importante também, Helena. Eu tenho uma frase que eu levo para a minha vida e gosto de compartilhar, que é: faça do seu presente um futuro permanente. Viva bem o hoje. Todos nós temos uma data de validade que ninguém sabe quando é que vai vencer. Então, por isso é importante viver o presente de maneira favorável, confortável, mas que ele não prejudique o seu futuro. E também não viva de maneira muito ruim hoje, porque a gente não sabe quanto tempo, né, e quando será esse futuro. Então, dentro desse cuidar de hoje, sem abandonar a mãe, a gente tem 3 momentos essenciais, que é o momento presente, que é daqui a pouquinho o médio prazo e principalmente o lá na frente, que quando todos nós teremos menos força de trabalho, que não dependeremos mais do nosso esforço para gerar dinheiro
E esse momento é importante que a gente tenha o nosso colchão financeiro, que seja via aposentadoria, que seja via previdência privada, que seja via renda passiva de maneira ali generalizada, mas que você olhe para o seu futuro. E a gente tem uma questão fundamental, o tempo. O tempo está a seu favor. Quanto mais tempo tivermos, menos esforço financeiro vai ser necessário para que, ao final, a gente viva muito bem o hoje, mas que esse hoje, né, de viver bem, se perpetue por toda a nossa vida. Sensacional, tá aí, ouvinte. Alexandre Arce sempre com a gente aqui às terças-feiras na coluna Finanças Pessoais. Arce que hoje está em Minas Gerais, mas que nas próximas 2 semanas vai tirar um merecido descanso e depois está de volta aqui para nos trazer mais dicas, mais reflexões para a gente aprender a cuidar melhor do nosso dinheiro. Arce, muito obrigada por hoje, obrigada pelo esforço nessa e na semana passada de trazer esses cenários belíssimos aí da paisagem mineira para a gente. Bom descanso para você e até a próxima. Eu que agradeço. E planejar, Ariane, é dar direção, é dar limites, definir limites para que a gente possa colocar o dinheiro no lugar dele, que é o lugar de ponte para as nossas verdadeiras realizações. Isso mesmo, nas 2 próximas semanas, estarei um pouco ausente para curtir um pouquinho a família também. A viagem continua, mas espero que todos nós trazemos muita cor para o nosso dinheiro. Jornal Nova Brasil. E o tempo? 7h55, dia que começou com chuva aqui na capital federal. Vamos lá para fora.